Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil chegando na área. Você que está chegando agora aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Polo, eu gravo videoaulas aqui no YouTube, a parte de Física e Mecânica dos Fluidos para o ensino superior. O grande objetivo é te dar uma força nos seus estudos, que você consiga mandar bem nas suas principais provas e também adquirir um conhecimento que é muito importante, beleza? Bom pessoal, então o que está rolando hoje aqui no canal Fisicando Fácil? Estamos gravando resolução do Enem 2023. Mais específico, pessoal, essa questão aqui é a questão 102, tá legal? Bom, pessoal, a galera que já acompanha aqui o canal Fisicando Fácil, principalmente essa playlist, ou se você já viu algum vídeo referente a essa playlist, você já sabe o formato do vídeo, como que funciona. Mas você que está chegando agora, então eu sempre explico no vídeo para que você situe como que vai funcionar o vídeo, tá? Então, funciona da seguinte maneira, eu coloco o exercício na sua tela, tá? Faço a leitura do exercício e depois eu volto aqui no quadro para resolver a questão, beleza? Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante. Opa, peraí, como que é, Guilherme? Com velocidade constante. Guarda essa palavra. Ela é muito importante, pessoal. Velocidade constante no exercício de física diz muita coisa pra gente, tá? A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força. Os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas dos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Isso é importante também. Questão de polias, você tem que ter um entendimento, tá? Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas da polia e as cordas desprezíveis, e não a dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada nos seus usuários? Bom, pessoal, volta aqui para você que eu te explico, ó. Galera, é o seguinte, ó, esse exercício, né, ele envolve a parte de dinâmica, tá? Aliás, diga-se de passagem, eu já vou deixar aqui o card para você, caso você quiser acompanhar mais vídeos, tanto desse conteúdo da parte da dinâmica, como outros conteúdos, eu vou deixar o card de uma playlist completa que eu tenho aqui sobre o conceito sobre dinâmica, tá legal? Bom, pessoal, o exercício em si, com o que ele trabalha? Qual é a visualização que você tem? Então, você tem dois aparelhos de academia, eles são diferentes nas estruturas, né? Aonde a pessoa que está lá fazendo o exercício, né, está fazendo, aplicando uma força, no caso, ele vai aplicar a mesma força, então o F ele vai ser igual quando ele fala aqui no exercício, né, que a fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, então aí não pode ter variação de força, então se ele aplicar aqui 50 newtons, ele também tem que aplicar 50 newtons aqui, tá? Estou chutando um número aleatório, mas basicamente é isso que ele diz dizer, e que para elevar as cargas correspondentes às massas M1 com velocidade constante. Então, na dinâmica, mostra que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, vamos ver se você está atento. Não tem aceleração. A aceleração é zero. Por quê? Porque a aceleração é a taxa da variação da velocidade pelo tempo. Se a minha velocidade é constante, então ela é zero. Então não tem variação de velocidade. Logicamente, a aceleração vai valer zero. Beleza? Feito isso, pessoal, o que a gente tem que fazer agora, né? Eu representei aqui nos quadros, né? No quadro aparelho 1, aparelho 2, a gente vai fazer isso, o diagrama de corpo livre, né? Como a gente chama na física, que é o DCL, desse aparelho e desse aparelho, e depois equacionar ele, tá legal? Bom, pessoal, então o DCL do corpo 1 aqui, ó, DCL do corpo 1, o que a gente tem aqui, né? Então a gente tem aqui, né, no caso, esse ponto, que seria o peso aqui, né? Tem um bloco, tem uma massa aqui, né? Um bloco, né? Um peso, né? Então a gente tem então o peso P1 aqui e nós temos uma força, que é essa força que a pessoa está aplicando aqui, vai percorrer então todo esse fio aqui. Então nós temos uma força apontando aqui para cima. Bom,
Fazendo o diagrama do corpo 2, o que a gente tem aqui, então, né? O DCL do corpo 2, a gente tem, então, aqui, né, representado esse corpo M, um ponto material M, tá? E aí, ele tem o peso para baixo, a força-peso apontado para baixo, e ele também tem o quê? Essa força. Só que, diferentemente desse exercício, como aqui tem uma polia que ele fala, né, que é uma polia móvel, e ela se divide a força, então essa força que ele está puxando aqui vai passar por aqui e ela vai se dividir entre essas duas polias. Então eu tenho aqui uma força e aqui também tenho uma outra força. Ah, beleza, Guilherme. Então agora eu já representei tudo, as forças presentes aí nos aparelhos que tem. Agora a gente vai fazer o equacionamento, e aí a gente vai pegar a segunda lei de Newton, né, onde diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, fazendo a parte aqui, então vai ser a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, quais são as forças resultantes que estão aqui nesse sistema do corpo aparelho 1? Eu tenho uma força apontando para cima e a outra força apontando para baixo. Então eu vou considerar para esse sentido aqui, que é o sentido que ele vai fazer elevar a carga, né? Que ele fala no exercício que ele vai elevar a carga. Então eu vou considerar no sentido para cima positivo e para baixo negativo. Então vai ficar F menos P1. Então vai ser, logicamente, a força tem que ser marca o peso, para que isso aqui se eleve, né? Então vai ficar a força menos o peso 1. É igual a massa vezes a aceleração. Mas massa vezes aceleração, pessoal, lembra da velocidade constante? Então a velocidade constante vale 0. Então esse cara aqui eu posso desprezar. Então isso aqui vai ficar igual a 0. Então isso quer dizer que a força... Deixa eu fazer aqui do lado. Ó. Então isso quer dizer que a força, passando o peso para o outro lado, é igual à força P1. Ah, então a força aqui, abrindo mais o peso, é a massa emão, né? Na verdade ele coloca emão 1 vezes a gravidade. Então, beleza. Então eu já tenho aqui essa força. Então vamos fazer para o lado, para o DCL do corpo 2. Então a mesma estrutura. Então eu tenho lá que a força resultante é massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a aceleração, aonde eu tenho três forças, né, galera? Quais são as forças? Eu tenho duas forças apontando para cima, que é essa força aqui que ela está se dividindo, e a força peso para baixo. Então, se eu tenho que levar isso aqui, quem vai ser positivo? Mesma coisa, eu vou seguir com a orientação da trajetória que eu coloquei. Se aqui é positivo para cima, vou manter positivo para cima. Então, as forças vai ser duas forças, então eu posso falar que F mais F seria 2F, né? É 2F. Menos o peso. Peso o quê? Peso, vamos colocar aqui peso 2, tá? Para ficar diferenciado. É igual a massa vezes a aceleração. Só que a massa vezes a aceleração, não temos aceleração, porque é velocidade constante. Então isso aqui vale 0. Então eu tenho aqui, pessoal, que, vou fazer aqui do lado, 2F, passando o peso para o outro lado, fica positivo, né? Então vai ser o emão 2 vezes a gravidade. Eu tenho F igual a M1 vezes a aceleração da gravidade. Tenho 2F igual a massa vezes a massa 2 vezes a gravidade. O que ele fala? Que as forças, em ambos os casos, tem que ser igual. Então eu posso igualar as forças? Posso igualar as forças. Só que o que acontece? Eu tenho um F e tenho 2F. Então o que eu faço para deixar igual? Eu passo o 2 para cá, que está multiplicando, dividindo. Vai ficar M2G dividido por
2. Tá legal? Agora sim. Então agora é só eu igualar esse cara com esse cara. Então, igualando eles, vai ficar, como ele quer, né? No caso aqui, pessoal, ele quer o M2 sobre M1, né? Então ele quer isso aqui, ó. O Emão 2 dividido pelo Emão 1. Tá legal? Então, eu vou colocar então primeiro, igualando essa fórmula com essa, né? Então vai ficar M2 vezes G dividido por 2, que é igual a M1 vezes o G. Eu tenho que deixar Emão 2 dividido por Emão 1. Bom, se esse cara aqui está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Né? O Emão 1 está multiplicando, eu passo para ir dividindo e já fico no formato aqui, ó. Então vai ficar Emão 2 dividido por Emão 1. Esse 2 que estava dividindo aqui passa para cá multiplicando o G. Então vai ficar 2 vezes o G. E esse G que está multiplicando aqui precisa passar para o outro lado. Se está multiplicando, vai passar dividindo. Beleza? Ah, agora, Guilherme, o que eu faço? Agora eu tenho, pessoal, G embaixo e G em cima. Então eu posso cancelar sem medo de ser feliz, ó. Então, eu tenho que sobrou que o Emão, a relação final, que o Emão 2 dividido pelo Emão 1 é igual a 2. Então a relação entre o M2 e o M1 é 2. Então quer dizer que a massa 2, vamos dizer assim, né? Se eu fosse multiplicar esse cara passando aqui, a massa M2 ela é o dobro da massa 1, beleza? E aí a gente fica com a alternativa D, tá legal, pessoal? Fechou? Exercício bem legal e bem bacana, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado. Se esse vídeo foi útil, não esquece, né, pessoal? Deixa o seu like, que ajuda a dar uma força aqui nesse meu projeto e que esse conteúdo e esse projeto cresça cada vez mais. E também se inscreva no canal para você receber outras resoluções de outros exercícios do Enem e outros termos também de física e mecânica dos fluidos. Então, meu muito obrigado, até mais e valeu!